Era um voo comum, uma pequena classe executiva e uma classe econômica por trás da cortina. Não havia uma delegação importante no avião. Eram apenas pessoas comuns que queriam ter um tempo quieto e confortável. Mas não, Henrique, ele não parecia satisfeito com isso. Comprar esse ingresso apenas para ser um dos passageiros comuns. Ele queria ter algum conforto e respeito especial por si mesmo. Estava definitivamente resolvido, como se tivesse acabado de comprar essa roupa especialmente para a viagem. Antes do voo, ele nem se sentou em nenhum lugar. Essa roupa era tão perfeita e bem acabada que o homem parecia muito mais novo. Mas seu status poderia ser descrito pelo fato que ele tinha trabalhado a vida toda e agora estava voando na classe executiva, como troféu de sua vitória, recentemente conquistada. Você poderia dizer algo sobre essas pessoas? Essas que resmungam a seus empregadores para finalmente se juntarem às suas fileiras prósperas. Bom, pode ter havido algo mais por trás da aparência desdenhosa nesse caso, que ele era um passageiro de negócios típico e uma coisa temporária que poderia ser esquecida com o sucesso após pousar. Mas Henrique não parecia estar interessado em um cenário que ele não fosse apenas lembrado vagamente pelos comissários de bordo como apenas mais uma figura no assento almofadado do avião. Ele chamou a atenção para si mesmo, de todas as formas possíveis, desde o momento em que ele embarcou no avião. Henrique olhava com um ar de desaprovação e encontrou a mala de outra pessoa no compartimento acima de seu assento. Logo, um comissário de bordo correu em sua direção e mostrou-lhe o espaço vazio acima do assento ao lado dele. Eu sinto muito, mas os espaços de bagagem não estão ligados ao assento. Não tem problema. O senhor coloca a sua mala nesse outro compartimento. A comissária de bordo respondeu sorrindo. O que mais posso fazer, né? É o que me resta. Henrique disse amargamente, reprovou-a. E se alguém tiver um monte de malas? Eu só tenho uma bolsa. Por que devo ser incomodado? Na verdade, não tem permissão para entrar na cabine com um monte de malas, porque a bagagem de mão é regulamentada. Então, a garota ajudou a mover a sua bagagem de mão para o compartimento adjacente, que Henrique silenciosamente colocou a sua pasta no compartimento vazio. Em seguida, ele sentou meio estressado. Copo de água. Posso ter copo de água, moça? Sinto muito, mas as bebidas são servidas quando o avião atingir a altitude. E agora, no chão, e se movendo pela cabine, isso fica proibido. Quando decolamos? Henrique perguntou severamente com um demonstrativo de impaciência. Olhou para o relógio caro dele. O senhor ouvirá o anúncio de que pode apertar o seu cinto de segurança. Também pode verificar pelo indicador iluminado que iremos informar pelo som do avião também. A garota o informou calmamente sobre os detalhes do voo, enquanto ignorava a má vontade do passageiro. Há mais alguma coisa que eu possa ajudar? Ela perguntou sem mudar o tom. O homem silenciosamente se afastou da janela, balançando a cabeça. Depois da decolagem, assim que ele foi autorizado a soltar o seu cinto, Henrique foi liberado de ficar amarrado na poltrona e acenou com a mão, chamando a atenção para si mesmo. A comissária de bordo, que já tinha sido informada anteriormente que o passageiro estava com sede pessoalmente, trouxe-lhe uma garrafa de água. Que demora, hein? Você poderia ter trazido mais cedo. O homem a repreendeu, tirando a garrafa da mão da moça. Espero que na próxima, pelo menos o champanhe seja brilhante. Segundos depois, ainda soltou que estava insatisfeito com o serviço, olhando para a garrafa que lhe trouxeram. Então, começaram a servir comida e bebida, e o homem pediu champanhe. A comissária de bordo estava com um carrinho e ainda não havia ido longe. Quando ele foi chamado, Henrique estava entregando o copo à comissária de bordo. Moça, me dê uma bebida. Ele exigiu à aeromoça. Ela silenciosamente tirou uma garrafa, encheu um copo novo com a bebida borbulhante e entregou ao passageiro. Você acha que está tudo bem? Henrique olhou ao redor da cabine de vidro,
mostrando a copa que serviu champanhe para ele. Mais uma vez, ele olhou em volta para todos. Depois de um tempo, ele se sentou em frente à sua bandeja de comida. Quando o avião atingiu um certo ponto, eles passaram por uma turbulência e o comandante da aeronave alertou os passageiros do inconveniente temporário. Todos foram convidados a se curvar. Novamente, Henrique se tornou indignado. Ele criticou os pilotos dizendo que eles não sabiam como voar no avião. Apesar da indignação do passageiro, o pessoal foi educado com ele, mesmo tendo os pequenos aborrecimentos que ele causou sobre a tripulação de voo. Os passageiros não foram críticos o suficiente para entrar em uma briga com ele, apesar de os comissários de bordo claramente seguirem suas instruções e tentarem agradar o passageiro chato. Henrique não ficou satisfeito. Ele mais uma vez parou a comissária de bordo que estava correndo para a classe econômica e a repreendeu pela lentidão da equipe. A garota prometeu estar mais atenta aos seus pedidos. "É claro que você deve estar mais atenta", o homem gritou. "É seu único serviço. É seu dever servir aos clientes de acordo com o status deles. Você nem sabe quem eu sou e o que eu tenho realizado em minha vida. Você quer arruinar esse momento muito importante? Eu só queria um voo tranquilo, sem pensar em nada, e tenho que ser distraído pelo mau serviço. Fornecemos totalmente ao senhor tudo que está incluído no preço do bilhete." A garota respondeu calmamente ao comentário rude e continuou: "Sinto muito por você estar experimentando qualquer inconveniente. Onde posso escrever uma reclamação para seus superiores?" Henrique estava indignado. "Eu tenho uma reunião importante, e adivinhe." Ele olhou para a garota com expectativa e ela continuou sorrindo. "Depois dessa reunião, eu ficarei rico como um inferno, e você ainda será escravo aqui pelo resto da sua vida. Ainda mais com esse tipo de serviço. Amanhã, estarei no topo da sociedade. E você?" De repente, a cortina entre as cabines se abriu, e um homem idoso entrou na classe executiva. Henrique parou seu monólogo e lançou um olhar desdenhoso para o velho, que estava bem vestido. Muito bem vestido. Os seus óculos pareciam que haviam sido polidos e brilhavam muito. Então, ele acidentalmente testemunhou uma conversa desagradável e bem problemática. O homem idoso virou-se para o cara rico. "Ninguém sabe o que acontece amanhã. Observe, meu senhor. Se a previsão promete sol, ainda assim, é útil levar um guarda-chuva. A sorte é uma senhora caprichosa, assim como o clima. E para essa senhora..." O passageiro apontou para a comissária de bordo. "Você deve pedir desculpa por suas palavras. Conte para os seus netos sobre o clima", Henrique sugeriu você deve sentar e anotar as suas metáforas em um caderno para treinar a sua memória." Então, ele se virou para a comissária de bordo. "Como eles deixaram um velho bastardo a bordo? Ele está prestes a desmoronar." O homem riu e se virou. "Posso levar, senhora?" O homem mais velho assentiu para o cobertor nas mãos da comissária de bordo. "Com licença, você pode prosseguir para o seu assento?" "O que você está fazendo aqui, cara? Você vai me dizer o que fazer?" Os passageiros pareciam totalmente insatisfeitos com um idiota que o insultara o pobre velho, que simplesmente o repreendeu educadamente. "Eu sinto muito pelo inconveniente, senhor." A comissária de bordo pediu desculpas ao velho. "Geralmente, não temos esse tipo de conflitos. Isso como regra, né? Apenas pessoas educadas e bem educadas. Na classe executiva, às vezes, é claro, há passageiros bêbados, mas isso acontece muito raramente. Bêbados comentando sobre outros passageiros. Essa é a primeira vez que eu conheci um homem que pensa que é o mestre dessa vida." A garota continuou pedindo desculpas. "Desculpe-me se você teve que passar por isso. Se eu tivesse levado essas coisas a sério, eu teria morrido há 20 anos. Sorriu o homem mais velho. Logo, o avião pousou. Henrique foi autorizado a sair primeiro, porque ninguém queria estragar a última impressão do voo. O homem deixou o prédio do aeroporto e imediatamente entrou em um táxi.
Ele correu para a reunião que o levaria ao próximo nível de vida, que pertenceria à classe alta da sociedade. A partir de agora, ele não teria mais hotéis ou voos baratos na classe econômica. Ele só dormirá em resorts caros. Agora, todos terão inveja apenas dele. Seus ex-colegas de classe contarão aos filhos dele, depois de tudo que ele fez. Ele seria um exemplo clássico de uma pessoa poder realizar qualquer coisa por conta própria. Agora, todos iriam fofocar e apontar os dedos para ele, que não estava trabalhando em um trabalho de baixa qualidade, que ele é mais do que uma classe média. A empresa onde Henrique trabalhava era um líder no mercado internacional. Eles praticamente não tinham rivais nos negócios. Disseram que ele havia sido aprovado para um cargo de administração. Essa reunião era um tipo de parte corporativa, onde os nomes dos escolhidos foram anunciados e eles foram solenemente paramedizados. Ele iria se familiarizar com seus colegas, porque a partir de agora, eles teriam que se comunicar freneticamente com questões de trabalho. O gerente geral da empresa saiu. Ele era um homem bonito, de cerca de 50 anos. Ele falou sobre sucessos de todos os departamentos no último ano do 5º andar. Esse gerente agradeceu a todos por suas contribuições e começou a ler os nomes dos novos gerentes. Henrique foi um dos primeiros da lista. Depois de tudo que trabalhou, no segundo departamento mais importante, foi uma das posições mais bem pagas. O homem com o microfone continuou parabenizando todo mundo. E Henrique gostou do seu triunfo. O homem que fundou essa empresa estava lá, feliz por ele poder ver os seus sucessos. Então, subiu no palco o mesmo velho que ele conhecera no avião de repente. Henrique ficou pálido. Todo o seu mundo, em segundos, estava desmoronando naquele momento. Ele já tinha imaginado o sol brilhando em cima de sua cabeça, já se escondendo atrás das nuvens. Então, a chuva começou. Henrique perdeu o rumo. Enquanto isso, o homem idoso terminou seu discurso curto e convidou as pessoas que receberam posições de liderança para subir ao palco e apertar as mãos, a fim de agradecer por seu trabalho duro. Henrique dificilmente poderia mover as pernas. Enquanto caminhava para o palco, ele enxugou as mãos suadas em sua jaqueta e orou a Deus por um milagre. Quando ele se aproximou do fundador da empresa, ele sacudiu e agradeceu sem distingui-lo dos outros. É claro, eles se reconheceram, mas o velho não demonstrou. No entanto, o rosto de Henrique ficou branco, pálido, e o suor correu pela testa. Ele não se atreveu a olhar para os olhos do velho. Ele tinha vergonha de seu comportamento no avião. Henrique teria dado qualquer coisa para mudar o passado. Ele zombou da garota, porque ele era uma pessoa simples. Mesmo que ele próprio fosse apenas um funcionário da empresa, aquele velho havia o encontrado apenas do fato de que o proprietário dessa corporação era um homem rico. Ele preferia voar de classe econômica, entre as pessoas comuns, que não se gabavam de seus milhões a noite toda. Henrique assistiu silenciosamente os convidados. Eles eram pessoas como ele, com personalidades arrogantes, mas havia poucas delas, na maioria das vezes, pessoas educadas, que se comportavam de maneira despretensiosa. Naquele momento, o homem percebeu que parecia um garotinho exibindo seus novos brinquedos. Realmente, a vida é uma coisa imprevisível. Você pode subir ao topo por anos e depois acidentalmente escorregar e rapidamente descer todos os degraus que subiu. Henrique foi até o homem mais velho e pediu desculpas por dizer tantas coisas desagradáveis para ele. O homem idoso perguntou se ele tinha recebido um presente e não tivesse aceitado. Então, a quem a ele pertenceria? A pessoa que o trouxe? Henrique estava confuso. Então, a sua negatividade ficou com você?
O velho disse: quanto mais alto o seu nariz, mais ele cresce. O nariz cresce até onde a alma não cresceu. Mas é claro que não se trata de você. O homem velho disse com um sorriso. Henrique voltou para casa em alto espírito. Ele estava determinado a mudar a sua vida. Então, ele foi até o hotel e no caminho encontrou uma livraria. Pediu à vendedora uma coleção de Richard Sanders. Henrique começou a trabalhar em sua nova posição. Ele ainda tinha mais do que o suficiente no que se tratava de dinheiro. Mas o homem começou a ter uma vida simples, sem muitos luxos e se preocupar com o que realmente importava. Ele parou de comer fora em restaurantes caros e começou a doar uma parte de seus ganhos para a caridade. Henrique acidentalmente iniciou uma conversa com um rapaz da empresa, e ele descobriu que esse cara cresceu em um orfanato. Tinha clareza agora que era muito difícil para certas pessoas iniciar uma vida, sobretudo porque alguns estão acostumados a ter todos os problemas resolvidos para eles. E é por isso que as crianças do orfanato não são socializadas na maioria das vezes. Alguns escorregavam para o fundo, sem encontrar um lugar nessa sociedade. Era difícil. Henrique ficou muito impressionado com a conversa com o rapaz, e ele começou a ajudar as organizações que lidavam com crianças do orfanato. Henrique lembrava recorrentemente o quão difícil foi para ele encontrar o seu caminho na vida, mesmo que ele não fosse um órfão. Buscou ajudar os outros a encontrar os seus lugares na vida, mas também vivendo de acordo com a consciência deles também. Depois de mais velho, ele decidiu encontrar a comissário de bordo, que teve a infelicidade de encontrar um passageiro desagradável como ele. Ele queria se desculpar com ela. Graças a seus conhecidos, ele encontrou aquela garota e foi encontrá-la no aeroporto, tendo comprado um grande buquê de flores. Essa garota também era fã de Richard Sanders. Eles tiveram muitas conversas agradáveis, e ela confessou que esqueceu há muito tempo o incidente no avião. Afinal, se você mantiver todas as memórias desagradáveis em sua cabeça, não há espaço suficiente para ser feliz. Ser feliz é o que genuinamente importa.